Nesse vídeo vamos analisar tudo sobre a dívida da Taesa. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra e venda dessa ação e de nenhuma outra. Por gentileza, se inscrevam no canal porque pretendo sempre postar cada vez mais vídeos de análises bem detalhadas. No final do último vídeo eu coloquei exatamente essa imagem que mostra a evolução da dívida da Taesa. Dá para ficar assustado quando a gente vê essa dívida líquida saindo de 2,8 bilhões de reais para 5,2 bilhões em apenas um ano. Mas vamos analisar racionalmente essa dívida para entender melhor como está a situação da empresa. E da onde eu tirei essas informações que vão aparecer no vídeo? Aqui na página inicial do Google, basta digitar Taesa RI e clicar no primeiro link que aparece. No site da empresa, clicamos em Divulgação ao Mercado, Central de Resultados. Vamos clicar no ano de 2020 e utilizaremos os documentos referentes ao quarto trimestre de 2020, porque é nele que tem as informações que vamos usar. Vou utilizar bastante o documento Demonstrações Financeiras ITR-DFP. Veja que ele tem 132 páginas. Na apresentação eu vou ir mostrando as páginas desse documento no canto inferior direito. Vai ter algumas coisas que não estarão nesse documento, mas eu vou colocar o link de tudo na descrição do vídeo. E o que é dívida líquida? Seria o valor da dívida bruta menos a quantidade de dinheiro que a empresa tem em caixa. Se eu subtrair os 905 milhões dos 6,1 bilhões, vai dar 5,2 bilhões. Mas veja que a dívida líquida aumentou por causa que a dívida bruta subiu de 2019 para 2020, indo de 5,2 bilhões para 6,1 bilhões. E principalmente, o caixa diminuiu de 2,4 bilhões para 905 milhões. Mas vamos dar uma olhada nos motivos que fizeram a empresa se endividar mais e como gastou o dinheiro que estava em caixa. A Taesa queimou parte do seu caixa de maneira bem consciente, como sempre fez. Ela pagou a amortização e juros das debêntures, que mais para frente no vídeo eu vou explicar por que é bom a empresa emitir debêntures. Também teve pagamento de juros da dívida, que subiu um pouco devido ao aumento do IPCA. Ela também pagou os nossos dividendos e juros sobre capital próprio. Teve desembolso de CAPEX, que seriam os investimentos em bens materiais, nesse caso são os projetos que estão em construção, e também fez aporte nas construções das empresas que ela controla. A gente viu que a dívida líquida aumentou 2,4 bilhões em apenas um ano, mas veja que o patrimônio líquido também aumentou de 2019 para 2020. O patrimônio líquido é a diferença entre os valores dos ativos e dos passivos da empresa. Vamos dar um exemplo grosseiro. Seria, caso eu quisesse fechar a empresa amanhã, eu iria vender tudo e pagar todas as dívidas. O dinheiro que sobraria seria o patrimônio líquido. No caso da Taesa, veja que o patrimônio em 2019 era de 4,99 bilhões e em 2020 subiu para 6 bilhões. Veja que é um aumento de 20,75%. Isso é um bom sinal, mostrando que mesmo tomando mais dívida, a empresa tem consciência do que está fazendo, porque seus ativos estão crescendo mais do que seus passivos. Olhando para os indicadores de confiança da empresa, vemos que eles são muito bem avaliados a nível nacional, alcançando a nota máxima tanto pela Moody's quanto pela Fitch Rating, que atribuíram a maior nota na classificação de rating na escala nacional da Taesa, refletindo uma percepção de rentabilidade saudável e forte geração de caixa, assegurando sólidos indicadores de crédito e perfil de liquidez, sendo mais um ponto positivo para a empresa. Só por curiosidade, essas notas de confiança ajudam a pegar empréstimo com juros mais baixos. Agora, olhando para a evolução da dívida, vemos que na esquerda do slide tem uma imagem da apresentação de resultados que a Taesa fez no dia 6 de maio de 2021, que mostra a dívida líquida de 6,2 bilhões ao final do quarto trimestre de 2020. Agora, se a gente analisar a tabela da dívida líquida da demonstração financeira da Taesa, vemos que ela aponta uma dívida líquida de 5,2 bilhões. Essa diferença aconteceu porque aqui na apresentação eles colocaram o resultado da Taesa mais as empresas que ela controla. Já nas demonstrações financeiras só coloca a Taesa. Agora, olhando a tabela da direita do slide, nela dá para ver a Taesa e as outras empresas que ela tem uma porcentagem, vendo que a dívida líquida total realmente é de 6,2 bilhões. É bom levar isso em consideração na hora de olhar a dívida para não cometer erros. No decorrer da análise, a gente vai olhar a dívida apenas da Taesa. Vamos excluir seus controlados, pois vamos olhar apenas o negócio que a empresa é focada em administrar. No slide anterior, a gente viu aquela dívida líquida enorme de 5,2 bilhões, que dá para tomar um susto achando que a empresa está numa situação ruim.
mas é claro que ela não tem que pagar toda essa quantia de dinheiro do dia para a noite. Aqui a gente vê o quanto a empresa tem que desembolsar no curto e no longo prazo para pagar a dívida. Na imagem da esquerda, dá para ver que no ano de 2021 a empresa vai ter que desembolsar 387 milhões para pagar o que está devendo da dívida. Perceba que na tabela da dívida líquida da demonstração financeira, ela tem uma dívida circulante de 440 milhões. Isso porque nesse circulante está incluso obrigações que a empresa tem que cumprir dentro do prazo de 12 meses, como, por exemplo, pagar algum aluguel, pagar fornecedores, pagar alguma provisão para funcionários. Já os 387 milhões engloba somente os custos da dívida em 12 meses. Já para a dívida não circulante, ou seja, que tem que ser paga num prazo maior que 12 meses, os resultados ficam mais parecidos. Se eu somar os valores de 2022 até os de 2027 a 2044, veja que vamos chegar num resultado de 5,672 bilhões, ficando bem próximo dos 5,670 bilhões que aparece na dívida não circulante da demonstração financeira. E olhando para o ano de 2022, veja que ela tem a obrigação de pagar 1,114 bilhão da dívida contra os 387 milhões em 2021. Então, para 2022, ela vai ter que provisionar mais dinheiro para fazer esse pagamento da dívida. E só por curiosidade, ali no gráfico está falando sobre custo da dívida de 4% real, que seria a inflação mais 4%. Agora a gente vai ver como está a dívida em relação à inflação. Veja no primeiro gráfico à esquerda que 28% da dívida da empresa está atrelada ao CDI, enquanto 72% está atrelado ao IPCA. Então, quanto maior o IPCA, mais dinheiro a Taesa vai ter que desembolsar para pagar a dívida? Exatamente isso. E se a taxa Selic subir? Então o CDI vai subir e, consequentemente, a dívida da empresa vai subir? Exatamente isso daí também. Mas não há motivo para pânico. Veja que, assim como a dívida está atrelada à inflação, a RAP, que é a receita anual permitida da Taesa, também é protegida da inflação, como mostra o gráfico laranja e azul à direita do slide. Perceba que o IPCA corresponde a 34% da RAP e o IGPM corresponde a 66%. Agora, olhando para a tabela na parte inferior do slide, veja que essa tabela mostra o ajuste da RAP que ocorre anualmente. É corrigido tanto pelo IPCA quanto pelo IGPM. Se a gente tirar a média dos 6 ciclos que aparecem, vamos ver que o IPCA corrigiu numa média de 5,1% e o IGPM corrigiu numa média de 5,9%. Então é menos preocupante para a dívida da Taesa o aumento do IPCA, pois como 66% da RAP é corrigida pelo IGPM e o IGPM performou 0,8% a mais que o IPCA nos últimos ciclos, então isso significa que a Taesa está com uma relação confortável com a inflação. Tá bom, mas por que a Taesa fica tomando dívida? Um dos principais motivos para ela se endividar é para fazer investimentos. Veja no gráfico que ela passou de 718 milhões de reais em 2019 para 1,5 bilhão em 2020, sendo que esse dinheiro está indo para suas construções de linha de transmissão. Veja que o CAPEX, ou seja, o dinheiro investido, são valores bem altos, chegando a 1,9 bilhão para a linha de transmissão Ivaí. Mas por que ela toma dívida para investir se ela tem chance de fazer um bom caixa e construir linha de transmissão com o próprio dinheiro? Veja o que diz esse trecho grifado em amarelo nas demonstrações financeiras. Nele, está basicamente dizendo que a RAP vai ser paga para a Taesa quando a linha de transmissão entrar em operação comercial. Então, quanto mais rápido ela construir, mais rápido ela vai receber a RAP. Agora a gente vai entender como que a empresa economiza dinheiro se endividando. Vamos olhar com calma esse slide. Vamos começar olhando o resultado operacional antes do resultado financeiro, que foi de aproximadamente 2,36 bilhões de reais. Veja que devemos somar e subtrair todos esses valores para chegar no resultado antes dos tributos sobre o lucro. Perceba o seguinte, se a empresa não tomasse dívida, então não iria ter esses empréstimos e financiamento com o valor de 141 milhões e as debêntures com o valor de 445 milhões. Então a gente iria acrescentar esses dois valores aqui no resultado antes dos tributos sobre o lucro. Porém, veja que o imposto de renda e contribuição social são tributados em cima desse lucro de 2,7 bilhões. Então, quanto maior fosse o lucro, maior seria a quantidade a pagar de impostos. Como a empresa emite dívida, esse lucro vai diminuir e, consequentemente, a empresa vai pagar menos impostos. Veja que a divisão entre os impostos de renda e contribuição social e o resultado antes dos tributos sobre o lucro vai dar uma porcentagem de 16,78%.
sendo essa porcentagem indo tudo de impostos sobre o lucro. Veja que eu somei os 445 milhões das debêntures e os 141 milhões dos empréstimos e financiamentos, com o resultado antes dos tributos sobre o lucro. Multiplicando pela porcentagem de 16,78%, a gente teria um resultado de 554 milhões. Então, se a empresa não emitisse dívida, ela iria pagar 554 milhões de impostos ao invés de 456 milhões. Veja também, nesse trecho das demonstrações financeiras, item 4.13, que o imposto de renda e contribuição social são calculados com base no lucro real, sendo a alíquota de 15%, havendo mais alguns acréscimos. Então, quanto maior o lucro da empresa, mais imposto de renda e contribuição social ela tem que pagar. A gente acabou de ver que é vantajoso para a empresa ficar se endividando. Agora vamos olhar como ela se endivida e para que se endivida. Veja que a Taesa emite inúmeras debêntures para criar dívida. Debêntures nada mais são do que títulos de crédito emitidos por empresas. Em alguns aspectos, seu funcionamento lembra os títulos do Tesouro Direto. Só que ao invés de emprestar dinheiro para o governo, comprando debêntures, a gente empresta dinheiro para as empresas fazerem investimento. Aqui, no caso da Taesa, dá para ver que várias debêntures estão atreladas ao IPCA, mais uma porcentagem que gira em torno de 5%. Considerando o IPCA de 8% mais os 5%, teremos 13% de juros, sendo muito mais vantajoso pagar essa porcentagem do que aquele imposto de 16,78% em cima do lucro. Tá, mas para onde vai o dinheiro que ela pega? Veja no comunicado da 8ª emissão de debêntures, ela pegou emprestado 300 milhões para investir na linha de transmissão Santana, que quando ficar pronta vai ter uma RAP de 62,1 milhões. Logo, quanto mais rápido essa obra ficar pronta, mais rápido a empresa vai receber a RAP dessa linha de transmissão. Já o setor que a Taesa está inserida, que é o setor de transmissão, demonstra ser bem sólido, porque mesmo com os problemas que o mundo está passando, ela continuou praticamente normal no seu nível operacional. Também tem o fato da gente sempre precisar de energia elétrica, então ela sempre vai ter que continuar funcionando. Então a Taesa pode continuar se endividando desse jeito sem nenhum problema? Veja bem, ela tem uma receita bem previsível, porque sabe que vai sempre receber a RAP das linhas de transmissão em operação. Mas mesmo depois da gente olhar todos esses fatos do vídeo e ver que ela sabe o que ela está fazendo, vamos dar uma olhada em 3 indicadores que têm relação com a dívida da empresa. O primeiro indicador que vamos olhar é a dívida bruta sobre o patrimônio líquido. Para uma empresa ser considerada saudável, esse indicador é bom variar entre 0,4 e 1. Caso esse indicador passe de 1,5, vai possivelmente indicar um endividamento alto. No caso da Taesa, a dívida bruta no final do ano de 2020 está em 6,11 bilhões e o patrimônio líquido está em 6,02 bilhões. Fazendo essa divisão, vamos chegar em um resultado de 1,01, ficando bem próximo de 1, indicando que a dívida está controlada. Agora vamos olhar para o indicador 2, que é o EBIT dividido pelas despesas com juros. Veja que o EBIT é o lucro líquido somado com os tributos sobre o lucro mais as despesas financeiras líquidas. Esse indicador mostra se a empresa está conseguindo gerar caixa para pagar suas dívidas. Genericamente olhando para o indicador, quando ele está entre 3 vezes e 4 vezes, costuma indicar um endividamento equilibrado. Quando está entre 2 vezes e 3 vezes, indica que a dívida é alta, mas ainda sustentável. E quando está abaixo de 2 vezes, indica que a dívida está alta. Mas agora vamos interpretar esse indicador através de 2 exemplos. Na tabela esquerda, nós temos o EBITDA ajustado e na tabela direita nós temos o EBITDA padrão. Explicando rapidamente a diferença entre os dois, é que o EBITDA ajustado basicamente é o que a empresa deseja que você analise, pois é o mais conservador. Já o EBITDA padrão é seguindo as normas da CVM, ou seja, é algo mais genérico, não há consideração da equivalência patrimonial das empresas investidas pela Taesa. Mas o que seria essa equivalência patrimonial indicada no retângulo laranja do EBITDA ajustado? Veja bem, a Taesa tem algumas empresas controladas, ou seja, que ela detém 50% do patrimônio, por exemplo. Então, quando ela investe dinheiro nessas empresas, o patrimônio dessas empresas vai aumentar. Assim, os 50% terão um valor mais alto para a Taesa. É uma via de mão dupla. A Taesa investe dinheiro nas controladas e, consequentemente, vai colher os frutos desse investimento. Nesse caso, a Taesa teve um resultado de equivalência patrimonial de 833 milhões,
devido à correção monetária das APs de algumas controladas, o aumento de participação em algumas concessões e investimento nas concessões em construção. Mas vamos voltar para o cálculo do EBIT. Então, no caso do EBIT ajustado, vamos diminuir esses 833 milhões para realizar o cálculo. Partindo para o cálculo, vamos somar o lucro líquido do exercício, diminuir a equivalência patrimonial, somar o resultado financeiro e somar o imposto de renda e contribuição social. E vamos dividir pela soma do resultado financeiro mais o imposto de renda e contribuição social. Isso será igual a 2,53 vezes. Agora, fazendo a mesma linha de raciocínio para o EBIT padrão, chegaremos em um resultado de 3,43 vezes. Perceba que, dependendo do jeito que consideraremos o EBIT, o resultado do indicador se altera entre um endividamento equilibrado para o EBIT padrão e uma dívida alta, mas ainda sustentável para o EBIT ajustado. Agora chegamos ao último indicador, que é a dívida líquida dividida pelo EBITDA, que seria quanto tempo a empresa conseguiria acabar com a dívida líquida caso usasse todo o seu EBITDA para pagá-la. Lembrando que o EBITDA considerado é dos últimos 12 meses. Genericamente, quando o resultado for entre 2 vezes e 4 vezes, é considerado um endividamento equilibrado. Já quando ele estiver acima de 4 vezes, tem que analisar a empresa com mais cuidado. Perceba no retângulo no canto superior direito da tela que há um trecho da demonstração financeira da Taesa, dizendo que há uma dívida líquida de 5,206 bilhões e um indicador de 3,8 vezes. Ela diz que está levando em consideração para o cálculo o EBITDA ponderado. Fazendo o cálculo reverso, chegamos em um valor de 1,37 bilhão de reais para o EBITDA ponderado. Dá para ver que é um resultado bem conservador se comparado com o EBITDA padrão e o EBITDA ajustado, porque a dívida líquida dividida pelo EBITDA ajustado dá um valor de 2,19, enquanto o EBITDA padrão o resultado é de 1,62. Veja que diferença gritante entre o resultado de 3,8 vezes e o de 1,62 vezes. Portanto, sempre é necessário ter uma análise racional quando nos deparamos com algum indicador. Então, a gente viu nesse vídeo que não há motivos para pânico devido ao aumento da dívida líquida da Taesa e que não devemos confiar cegamente nos indicadores fundamentalistas de dívida. Sempre devemos ter uma análise racional sobre os fatos. E se esse vídeo te ajudou, se inscreva no canal e mande somente para um amigo pelo WhatsApp. Já me ajuda bastante. E é isso. Abraços e tudo de melhor.